Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Oi, Raíssa, vou te incluir, tá? Cadê? Agora. Oi! Oi, E Raíssa. Oi, aí, Jesus. Como E aí, tudo estão? bem? Como estão? Tudo Bem, bem? estamos aqui já ansiosos para começar essa live, né? Então vambora, porque o tempo é corrido, né? A gente tem Exatamente. bastante coisa para falar e eu acho que vai ser bem legal. Então, Vai vou sim. começar apresentando, né? Para quem já está entrando aí, sejam bem-vindos. E essa live é uma live que a gente está fazendo para falar sobre a Andaluzia, região no sul da Espanha, que tem coisas assim lindas, incríveis. Eu andei fazendo vários posts sobre a Andaluzia recentemente, de um roteiro que eu fiz, que eu achei muito bacana. E aí eu acho que nada mais legal do que coroar, né, esses posts, o resultado desses posts, convidando a Raíssa e o Jesus para interagirem aqui comigo e a gente trocar umas ideias sobre essa região que é tão bacana. Eles moram lá, né? E, bem, assim como eu também trabalho um pouco com turismo, né? Eu tenho uma agência aqui no Rio, da Tese Viagens, e eu queria também que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês, o que vocês fazem. Tá certo. Primeiramente, eu queria te agradecer, né, por esse convite. É um prazer Um estar prazer. participando. Eu andei olhando as suas publicações sobre Andalucia e parece que você trabalha aqui, sabe? Porque informações muito pertinentes, sabe? De muito profissionalismo, então tenho certeza que teus clientes devem estar amando receber essas informações, porque tem coisas ali que nem gente que mora aqui às vezes conhece, sabe? Então é um prazer estar participando aqui contigo. E eu sou a Raíssa, né? Eu sou brasileira, mas eu já moro aqui na Espanha há 6 anos. Eu sou formada em arquitetura, mas eu também sou agente de viagens, né? E você? e eu sou Jesus. Assim, eu primeiro vou pedir perdão pelo meu português, né? É Assim, ótimo. quem me conhece sabe que quando é já quase de noite, que é para dormir, eu fico mais assim que para mim mais difícil falar português. Então, eu vou pedir desculpa se fica travado, mas eu sei que Raíssa ela vai me ajudar, né? Nada, eu sou Não, vamos Jesus. esclarecer para o pessoal. Deixa eu só esclarecer aqui uma coisa. Lá na Espanha agora já são 11 horas da noite, né? Exato. Então, Raíssa e Jesus aceitaram fazer essa live nesse horário para ser um horário também mais conveniente para o pessoal no Brasil. O pessoal que trabalha já está mais tranquilo e tudo mais, né? Mas então, fala um pouquinho do que você faz, Jesus. Eu acho que a Raíssa não falou, mas eles são casados, né? A gente casado, mora aqui na Espanha, tem já 6 anos, né? 5 de casado, 6 de namorando e 6 quase morando aqui em Málaga. E eu estou estudando agora História da Arte, vou terminar e também faço algumas críticas da arte para uma revista da Faculdade de Málaga. Então, eu acho que eu posso aportar uns dados bem interessantes, né? Sobre a Sim. cultura, sobre a arte e, sobretudo, sobre a Andaluzia, que eu sou andaluz. Eu Que falei a legal. E o ele que não fala? Ah, Eu falei a ele no começo pode porque falar. ele ficou meio assim de participar, a primeira live dele, né? E eu falei, quem melhor que um Aham. andaluz para falar sobre Andalucia, né? Então ele ficou meio Exatamente, assim e exatamente. topou aí. É, Exatamente. E também quem melhor do que um estudante de artes, né, de história da arte, para falar sobre a região, porque é uma região com muita arte, que eu falei muito aqui nos meus posts, que tem muita coisa bonita em termos de natureza, de história, que é incrível essa região que teve várias ocupações, e também a questão toda da arte, né? Porque essas ocupações todas trouxeram uma cultura riquíssima para essa região da Espanha, né? Então a arte também é muito presente, né? E aí é, eu quero aproveitar começando a apresentação, eu trouxe até aqui um mapinha, né, da Andaluzia, o que é essa região aí no sul da Espanha, né?
bem ao sul mesmo, ela faz quase fronteira com a África, né? Quer dizer, pode-se dizer que faz, né? Separada ali pelo Estreito de Gibraltar, e faz fronteira com Portugal também, né? Ali na nossa direita. Então, é uma região, não é tão grande assim para os nossos padrões, dá para dirigir, dá para passear bastante, né? E eu acho que quem quiser pode até juntar com Portugal, com África, enfim. Eu sei que tem bate-volta, né, para a África, tem gente que passa um dia lá. Exato, tem duas opções de ir, inclusive, para o Marrocos, né? Que é desde Algeciras, que você vai no ferry, ou desde Tarifa, né? E tem lugares aí que são 13 quilômetros de distância, né? Da Espanha para o Marrocos. Então, tem muita gente que faz Lisboa e Andalucia, ou Andalucia e Marrocos, ou em outros países, porque o aeroporto de Málaga é o terceiro maior aeroporto da Espanha. Então, tem muitas conexões com outros países, né? Então, tem possibilidade de você fazer a viagem de carro, você pode chegar por Madrid, alugar um carro e descer para Andalucia. Você pode fazer em trem também, que muita gente que vem do Brasil adora fazer em trem, são super rápidos, super cômodos, né? Então, tem várias possibilidades de conhecer essa região, né? Ah, e eu botei rapidamente aí esse mapa aí, mostra mais ou menos o roteiro que eu fiz, que a gente vai apresentar aqui, né? Então, as distâncias não são muito grandes. O primeiro lugar do meu roteiro foi Córdoba, quer dizer, de carro foram 4 horas de Madrid. Então, assim, não é nada tão difícil, né? Imagino que de trem, não sei se é parecido, como é que... Em trem são menos de 2 horas. Né? É Para rápido, então. Córdoba, assim, é bem rápido, é o trem de alta velocidade, então chega bem rápido e não E é são preços caro? caros. Depende da tarifa que você comprar, porque existem várias tarifas. Normalmente o trem você tem disponível 45 dias antes, aproximadamente, da saída para comprar. Então não é um bilhete que você tem que comprar com muita antecedência, como é a questão do voo, né? E Uhum. dependendo, pode sair 20, a partir dos 20 euros, se você conseguir alguma oferta, ou se você for mais de 4 pessoas, também tem oferta, se for família. Então, tem vários tipos de bono que pode variar aí entre 20 e 30 euros. Ah, é legal. Então, já respondemos aqui uma pergunta que surgiu sobre o trem. Então, é tranquilo de chegar na região, né? Vamos começar, então, falando sobre Córdoba, que foi a primeira cidade, né? Eu já trouxe aqui as fotos que eu acho que é o monumento mais icônico do lugar, né? Catedral Mesquita de Córdoba, né? E, assim, foi um lugar que eu fiquei muito impressionada, um lugar realmente... Tem dimensões fascinantes, né? Tem muita história, porque, como o próprio nome já diz, é a Catedral Mesquita, mas ela primeiro foi mesquita, né? Porque acho que foi construída pelos árabes, e depois se tornou catedral, e houve uma época em que tanto católicos quanto árabes frequentavam, então é mesmo assim um lugar de que tem muitas energias. Eu senti muito isso lá, não sei se vocês também várias pessoas me disseram isso, eu achei isso muito interessante. Então, não sei como é que vocês veem isso aí, né? Como que é a Catedral Mesquita aí nessa região da Andaluzia, né? Qual é a percepção das pessoas? Eu vou falar um pouquinho, e agora eu vou deixar ele falar como historiador, né? Mas toda essa região da Andalucia é uma região conhecida muito por 3 culturas, né? Porque aqui, além de que passaram várias pessoas de vários locais, tem muita influência judia, muçulmana e cristã, né? Que foram os 3 povos ultimamente que passaram. Então, em um mesmo edifício, você pode encontrar representações desses 3 povos e outros, né? Então, tem lugares em toda a Andalucia que você vê na arquitetura você nota isso, né? Então, Eu vou passando as fotos enquanto vocês falam, porque aí as pessoas vão tendo uma ideia. Pode o seguir. pessoal aqui se sente muito representado pelas 3 culturas. Inclusive, tem muitos festivais e tudo mais, né? Assim, para entender toda essa arquitetura, a arte, né, tem que entender que Andalucia foi as principais civilizações passaram por aqui. Então, por aqui passou cartagineses, passaram gregos, passaram romanos. Então, é muito interessante porque a metade da Andalucia, se você olha a parte da direita, não sei se olha para frente, é o Mediterrâneo. O Mediterrâneo foi muito importante para todo esse nascimento dessa civilização. Então,
tudo isso, eles deixaram isso em pronta, né? Na arte, na arquitetura, e é bem interessante. A catedral, para mim, é dos melhores lugares que uma pessoa pode conhecer aqui em Andaluzia, né? Primeiro foi Mesquita. Os muçulmanos chegaram aqui na Espanha no século VIII, né? E ficaram até o século XV, que eles foram embora. Assim, que os reis católicos eles conquistaram de novo o território. Então, em primeiro lugar, ela foi uma mesquita. Ela passou por um processo de ampliações, né? Mas, assim, imagina, a cidade foi crescendo e a mesquita, ela teve que também ficar maior, né? Porque tudo culto muçulmano, ele se celebra dentro da mesquita. Então, eles tiraram aqui eu não lembro o nome, Qibla, que é o muro que dá orientação para a Meca. Então, eles tiraram e faziam de novo, entendeu? Só para ampliar. Então, é bem interessante, porque esse muro da Qibla, aqui na Andaluz, em geral, ele não está orientado para a Meca. É bem interessante, é uma das características que tem a mesquita de Córdoba, né? Então, depois, quando eles chegaram os cristãos, eles, como assim, tipo, tinha uma briga também, uma briga religiosa. Então, eles construíam lá em cima dos templos religiosos dos muçulmanos. Então, em muitas ocasiões, como agora, eles aproveitaram essa arquitetura, né? É muito interessante esses arcos que tem, né? Superpostos um em cima do outro, que é típico da mesquita de Córdoba. E também esse cromatismo que tem no arco, que é branco e vermelho, que é típico da dinastia Almeida, né? É bem interessante. Fora, eu não sei se você tem também alguma foto, mas fora tem um pátio muito lindo. Tem, eu vou mostrar o pátio. Para a gente fechar aqui a catedral por dentro, né? Eu acho interessante, eu até anotei, são 23.400 metros quadrados. Ela realmente é imensa, né? De superfície. E são 1.300 dessas colunas que a gente está vendo aqui, 365 arcos. Então, assim, as dimensões são megalomaníacas, né? E essa daqui é a catedral, né? A foto do altar da catedral que está inserida dentro da mesquita. Né? Depois que os cristãos já assumiram, eles construíram uma catedral lá dentro. Então, você vai passando e vai vendo elementos muçulmanos, elementos... e elementos cristãos também, né? Muito interessante. Agora, em relação ao pátio, né? A parte de fora, o pátio de Los Naranjos, né? Faz parte também da catedral, junto com esse minarete, né? Que é essa torre. Você ia falar alguma coisa? Não, só falar que era muito importante, né? Na época muçulmana, a parte do pátio, porque eles faziam... abluções, né, em português, que é que ele se purificava as mãos do corpo antes de fazer para orar, né, para rezar. Então, depois que chegaram os cristãos, eles como que utilizaram, né, deram um valor de novo, outra utilidade diferente, e começaram a usar, assim, tipo, como jardim e também como cemitério. É muito interessante isso, né? E ali tem as laranjeiras. E uma curiosidade, esse é meu filho na foto. A curiosidade é que teve acho que um arquiteto, eu até tá lá nos meus posts, ele levou sementes dessas laranjeiras e plantou lá em Hiroshima. Fez um jardim depois da Segunda Guerra Mundial, que ela foi destruída, e fez um jardim com as sementes dessas laranjeiras. Achei isso tão bacana, tão bonito. Ele deve ter achado linda, né? Porque as laranjeiras, elas ficam mais assim no inverno, né? Que quando eu estive aí, todas as laranjeiras estavam cheias de laranja. Então, a maioria... Tem que ter cuidado, né? A maioria dessas laranjas, muita gente chega e quer chupar, né? Quer comer. E são laranjeiras aromáticas, sabe? Então, muita gente vai comer e se dá mal, porque não é para comer, somente para o aroma mesmo, né? Imagina, antigamente... Não, é péssimo. Não é para comer. Tipo, né? não. Muitas geleias. Tem que pensar que todo o urbanismo, toda a construção da cidade não é como agora, né? Imagina, no século XII, XI, XIII. Cheirava ruim. O cheiro era muito ruim. Então, era muito legal, né? Tem a laranjeira, né? Que deixava um cheiro bom. Disfarçava um pouquinho, né?
É. Aí, seguindo em frente com as outras, assim, a Catedral Mesquita, acho que é a principal atração, né, de Málaga, mas seguindo em frente, de De Málaga, eu, hein, de Córdoba. Córdoba, mas seguindo em frente, tem outras coisas bem legais também, que são os pátios de Córdoba, né? Na verdade, esse daí é a Calleja de las Flores, que é bem perto da Catedral Mesquita, né? Explica um pouco o que são esses pátios de Córdoba para o pessoal Assim, entender, né? Esses... ela vai falar, mas eu tenho que fazer uma matização. Você fala assim? Matização. Minha mãe e toda a minha família é de Córdoba. Que legal. Então, eu desde que era criança, eu já conhecia essa festividade a festividade dos pátios, né? Que eles decoram todos os pátios e fez um concurso para ver qual é o mais bonitinho. Exatamente. Andaluzia, por si só, é muito florida, né? Independente da época do ano, eles tentam sempre manter, porque para eles é uma coisa que vai com a cultura deles, né? Mas em maio, em Córdoba, tem um festival dos pátios, né? E esse ano não teve, né? Foi postergado. Supostamente vai ser em outubro, mas já estão falando que vão cancelar. E nesse Ah, pátio tem alguns vizinhos que eles decoram e concorrem ao pátio mais bonito de Córdoba. Inclusive, tem até algumas rotas turísticas que você pode fazer. Tem alguns pátios que são gratuitos, tem outros que não, que você tem que pagar para entrar. E dependendo da época, né, no festival, eles têm música ao vivo, flamenco, que é o típico daqui, né? Então, é uhum. uma festividade muito bonita na primavera e acontece durante toda uma semana, não é um dia específico. Então, se alguém gostar de flor e de conhecer a cultura de um lugar, é a melhor data para ir a Córdoba em maio. É. Eu fui no inverno, eu acho que a Andaluzia tem essa vantagem, é uma região que você pode visitar o ano inteiro, né? Imagino que no verão seja muito calor, mas você consegue aproveitar bem as praias. Mas no inverno são dias lindos, vocês podem ver aí o pátio, esse pátio que eu entrei estava totalmente florido, as laranjeiras estavam lindíssimas, então assim, não é muito frio, né? Uma temperatura completamente tranquila de você viajar. Então, assim, realmente é bonito. Eu vou mostrar rapidinho aqui algumas outras atrações de Córdoba para a gente passar, né? Porque é tanta coisa bonita. Como vocês falaram, ela passou por várias ocupações, então a gente tem monumentos romanos, né? Que isso daí é o Fórum Romano, são. Uhum. Acho que descobriram isso nos anos 50, tá? Com escavações. É interessante porque quanto mais mexem, mais vão descobrindo coisas, né? E tem também a Ponte Romana, né? A Ponte Romana também acho que assim, é um monumento super visitado de lá, né? Parece que foi filmado uma das temporadas de Game of Thrones, se não me engano. Acho Uhum. que foi filmada lá, né? Para os Sim, aficionados, isso pode ser uma informação relevante, né? Eu tenho exato. também aqui tenho uma outra foto aqui da ponte também. São, acho que vários arcos, eu não lembro agora quantos são, mas é bem bonito o lugar também. E pelo que eu li, era a única forma de entrada na cidade, né? Lá quando a ponte foi construída. Então, atravessavam o rio por meio dela. Exatamente. E, bem, e Córdoba? Tem mais alguma coisa para ver? Eu acho que tem, né? É tão linda que Nossa, a vale gente pode ficar o dia inteiro aqui falando de Córdoba. Tem o Ma- Alcazar, né, também. Você tem foto do isso. Alcazar? Tenho. O Alcazar é também maravilhoso, né? Eu acho que Isso. tem E muitos palácios na região da Andaluzia, né? E esse daí em Córdoba é muito bonito também. E principalmente os jardins. Esse em especial é bem famoso porque foi onde os reis católicos se hospedaram, né? Até a reconquista de Granada, porque Granada foi um dos últimos reinos a ser reconquistado pelos cristãos, né? Último Reino. Foi o É. último, né? Então, os reis católicos se hospedaram aí durante um tempo. E existe realmente, como vocês estão vendo aí, lindos jardins, banhos árabes, pátios com mosaicos romanos e tem essa estátua que tem toda uma representação também. E nesse estilo de construção, né, vocês sempre vão notar que vai ter muita vegetação, a água é muito importante em qualquer tipo de construção árabe, a água é como a fonte da vida, né, para eles. Então sempre vai ter água a partir da arquitetura, sempre vai ter muita luz e a vegetação é muito importante também. É. E uma curiosidade desse palácio que eu vi que foi aí que Cristóvão Colombo se reuniu com os reis cristãos a partir em direção às Índias, né? Que depois, enfim, foram as Américas.
Então, tem esse simbolismo também que eu achei bem bacana. Eu acho que eu gostei muito dessa visita, mas, assim, no caso desse Alcazar, eu acho que a parte externa é mais encantadora, né? Que a parte interna. Os jardins são muito lindos, realmente. E como eu estou mostrando aí, em pleno inverno, eles estão verdinhos, né? Vale muito a pena. E tem também a Medina Saara, né? Que está a 8 quilômetros de Córdoba. Normalmente é um lugar que as pessoas daqui visitam bastante, mas a gente vê que ultimamente, para as pessoas que vêm de fora, eles não conhecem tanto, não chegam a visitar tanto. Talvez até por, não sei se por falta de tempo, eles preferem priorizar outras coisas, mas é uma construção incrível, é uma cidade-palácio, né? É uma cidade de palácio, ela está a 8 quilômetros do centro de Córdoba, né? E ela foi construída no século X, quando foi proclamado califa Abderramán III. Então, é muito interessante, porque ela está como uma ladeira e ela está organizada em terraço, né? O primeiro terraço era onde morava os príncipes, onde estava a parte mais privada. A parte do meio era assim, tipo, para os funcionários, administração, bem interessante. E a parte baixa é onde estavam os militares. É bem interessante. É lindo demais. Tem um salão do Salão Rico, se chama, que a decoração é linda demais, espetacular, é muito, muito linda. Vocês E também, até me mandaram uma foto dela, mas eu não estou achando aqui. Eu acho que ele às vezes Tem manda problema. fotos. mas procurem aí. Quem quiser conhecer, depois manda uma mensagem aí para você ou para a gente e a gente manda o nome do local, manda foto, que a gente tem aqui bastante. Que legal. Bem, vou convidar vocês agora a passar o próximo destino, né? Que seria Granada. Granada gente, é muito difícil dizer qual o destino mais interessante, né? Então, eu já estou mostrando aí uma foto de Granada. Vamos começar logo pelo símbolo maior de Granada, que é a Alhambra, né? O Palácio de La Alhambra, que é, assim, maravilhoso também. E, de novo, passa por todas essas conquistas e reconquistas. Então, vamos mostrar um pouco para vocês de Alhambra. Agora, eu acho que vale a pena, antes da gente começar a dizer, gente, quem vai a Granada, reservem a Alhambra com antecedência. No mínimo uns 3 meses, porque a Alhambra é um complexo, na verdade, né, com jardins, palácios e fortalezas. E os ingressos vão se esgotando, porque tem um número limitado de visitantes por hora, por dia e tal. Sim, tem alguns palácios... Oi, desculpa. Tem alguns palácios que são hora marcada, né? Então, outra coisa é chegar com bastante antecedência, porque uma vez que você chega na Alhambra, você às vezes tem que andar bastante para chegar até o palácio onde você tem a hora marcada. Então, quando você for com dessas entradas que tem hora marcada, chegar pelo menos 2 horas antes, para dar tempo de você chegar e ir para a fila e tudo mais. Mas é uma visita aí que você pode ficar perfeitamente 4, 5 horas só dentro da Alhambra. Exatamente. Acho que a pessoa pode reservar aí um meio-dia ou mais, porque é tudo tão bonito que você quer ver tudo com calma, né? Então, começa pelos jardins, que é o que eu estou mostrando aí, né? Que são os palácios de verão. É engraçado porque os palácios são próximos, mas eles diziam que tinha um palácio de verão, um palácio não sei o que, tem vários palácios. Então, é o que você falou. Primeiro você passeia pelos jardins, passeia pela fortaleza, até chegar no auge, que são os palácios nazaris, né? E esses sim tem hora marcada, e muitas vezes você não consegue mais entrada para os nazaris, mas pode fazer a visita só aos jardins e à fortaleza. Mas assim, eu recomendo fortemente que se programe para ter. Então, já estou mostrando aí algumas fotos, se vocês quiserem ir complementando. Aqui são os jardins, né? Você vai caminhando pelos jardins, tem um roteiro até você chegar lá nos palácios, né? Querem falar um pouco também sobre a historinha de Alhambra, rapidamente? É interessante, assim, porque já tinha constância desde o século IX, né? Do século IX que existia, né? Que tinha já algumas construções. Mas foi já no século XIII, né? Quando ela foi feita como residência real, por Mohamed I. Mas a maioria das construções que tem são de Yusuf I e de Mohamed V. Assim, é muito interessante, como já falou ela, a combinação que tem de natureza, né? É por isso que tem muitos pátios, tem muita água. A água, como ela falou, na arquitetura muçulmana, islâmica, se chama de islâmica, né? Tem muita importância. Ela tem 23 torres, tem 4 entradas e, quanto é? Tem 7 palácios. Muito interessante, né?
Tem o do Carlos V também, né? Que muita gente às vezes não conhece e é um palácio renascentista, né? A planta é quadrada e dentro tem um pátio circular. É muito, 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 muito lindo. Mas assim, dentro da Alhambra, eu acho que todo mundo, a parte que mais gosta é os pátios dos leões. Eu acho que é a parte mais famosa, né? É esse aqui, né? Deixa eu mostrar ele aqui. É lindo demais. Ele tem... Eu acho muito interessante porque dentro de Alhambra você vê o real significado da palavra arabesco, né? Porque é tudo arabesco para tudo que é lado e assim parece tudo feito de renda, tudo rendado. Uma arte, uma coisa assim. Eu andei mostrando aqui as fotos enquanto vocês estavam falando, mas são os detalhes que os olhos não alcançam. Realmente você consegue passar lá horas e horas admirando, porque é uma beleza assim que não dá para dizer, né? Essa foto é uma foto que eu tirei lá da Fortaleza, né? Que era prisão e Fortaleza, enfim. E aqui é interessante que você vê a cidade de Granada, é tão grande, né? Esse complexo de palácios que você vê. E se vocês perceberem lá do outro lado, tem uma mureta com várias pessoas ali. Então, ali é um lugar onde as pessoas vão para ver a Alhambra assim, de longe, porque aí você consegue ter a dimensão, né, daquilo tudo de longe. É muito bacana também. Então, se você assim, procurar na internet Alhambra, todas as fotos vão sair desse mirador, que é o mirador de San Nicolás, né? Que fica nesse bairro, que é Albaicín, que é um bairro bem pintoresco, um bairro bem, com ambiente bem morisco, é um lugar assim, com ruínas estreitas, para você se perder, onde você pode sair de tapas também, né? Que aqui é muito forte a cultura da tapa, você vai em um bar e tal, pede uma bebida, e eles dão uma porçãozinha de comida grátis, né? Que vai incluída com a bebida. Porçãozinha não. Porção. Depende do lugar, né? Depende do lugar. Maioria, lá em Granada... Tem lugares em que se você bebe, pede uma bebida, vem os tapas de graça, não é isso? Exatamente. Maioria, né? Dos lugares que tem tapas, eles em Granada vem incluída, né? Com a bebida. E esse bairro também tem o que é os Cármenes, né? Que são pátios que eles têm, são jardins que estão nas casas privadas que você também pode visitar. E tem um que é muito famoso, que é o Carmen da Vitória, Carmen de la Vitória, que é grátis também para você visitar, que está nesse bairro também. Assim, a gente não pode deixar de falar de Granada, que tem a peculiaridade que você em verão pode estar na praia e em inverno você pode estar na neve fazendo esqui. É muito, muito legal isso, né? Porque pertinho de Granada tem Sierra Nevada, não é isso? Então, são 50 quilômetros de distância, né? Muita gente faz um bate e volta. E aí tem a possibilidade de fazer aula de esqui, de snowboard, ou quem não, como a gente que com esporte a gente é meio assim, a gente prefere alugar uns trenó lá, que paga por hora e a gente se diverte igual. Quem vai com criança também ama. Mas quem não pode fazer classe, tem hotéis também, quem prefere se hospedar lá, tem ônibus saindo de Granada, se não pode pegar excursão. Então, tem mil opções. Então, quem está em Granada pode fazer um bate-volta para a Serra Nevada de um dia, né? Passar o dia lá e se divertir. Exato. Aí, para a gente fechar Granada, tem ainda a catedral, que as dimensões da catedral não cabem na minha foto, né? Mas é um outro monumento muito bonito também, todo renascentista. Tem o mercado de artesanias, não sei direito como é que fala, mas ele é um mercado árabe, né? Tem aquelas lojinhas, uma do lado da outra. Hoje em dia é muita lojinha de souvenirs, chás, né? Se vende muito chá nessa região também. Assim, a catedral é muito interessante, né? Porque uma das... como você bem falou, ela é renascentista, mas a primeira... um princípio, ela ia ser gótica, né? Eles pegaram os planos de Henrique Egea, né? Mas depois eles resolveram que ia ser renascentista. Então, é muito interessante porque, assim, ela é de planta centralizada, mas tem um deambulatório que fica na parte na frente, né? Que você pode poder girar inteiro o espaço da catedral, né? Isso é uma característica do gótico, do românico. Então, tem uma mistura bem interessante. Mas não só isso, até a fachada principal,
ela foi feita no século XVII, então é barroca também. Ela foi construída, assim, foi projetada com 2 torres, igual que com Málaga, só que se construiu uma. Então, isso é bem interessante, porque tem muita similitude com a Catedral de Málaga. Ela é renascentista, foi Diego Siloé o arquiteto que fez, e também só tem uma torre, mas depois vou falar porque só tem uma torre, é bem interessante. Tem também, dentro tem A Capela Real, a Capela Real, que é onde estão os corpos, né, o sepulcro dos reis católicos. Tem um monumento. Ah, tá. Exatamente, é uma outra atração dentro da catedral. Ok, então para fechar Granada, eu botei aqui essa foto, mas não está dando para ver direito. Tem uma outra coisa muito peculiar lá, para quem gosta de chá, eu adoro, que são as teterias, né? Então são casas de chá, parece que você está na Arábia, assim, porque toda a arquitetura, é tudo, né, meio árabe, e tem vários tipos de chás e aromas diferentes, é muito interessante. E também o pessoal fuma aquele narguilé, não é isso? Exato, sim. Sim, sim. Em Andalucia tem vários lugares, né, com essas teterias, que são casas de chá, mas em Granada realmente tem lugares, assim, bem pintorescos. E também tem um lugar que ninguém pode deixar de ir, que é o Sacromonte, né, que é um bairro onde tem um conjunto de cavernas, que é onde moravam os ciganos, e atualmente muitos ainda continuam lá, mas hoje em dia a maioria dessas cavernas são bares e casas de show de flamenco, né? Então, tem um museu de interpretação, que eles falam de todo o bairro, da cultura, do flamenco e tudo mais. E tem as mais famosas cavernas de flamenco praticamente de Andalucia, né? Que tem a Cueva de la Rocío, que é bem conhecida, e a Sambra Maria la Canastera também, né? Maria la Canastera. Maria la Canastera. Sim. Que é muito conhecida. Então, são coisas que você também tem que reservar com antecedência, porque essas cavernas são bem pequenas, né? Tem um espaço limitado. E é muito típico, a população local, realmente, dos ciganos que continuam fazendo. Então, não é uma coisa feita para turista, como em outros lugares você pode encontrar, né? O típico deles mesmo. E não pode sair de Granada sem provar o pionino, né? Sim, que é um doce típico de Granada. Tá vindo aí como ela é mais andaluza que eu? Tá vindo, né? Ela é bem esperta. Porque às vezes, eu vou te falar, a pessoa que nasce e vive no lugar, aquilo já está tão incorporado que ela não presta tanta atenção ou talvez nem valorize tanto as coisas. Mas quem vem de fora e vai aprendendo e vai conhecendo e se surpreendendo, pronto, aí a pessoa fica admirando, fica gostando e parece que conhece mais do que quem vive mesmo, né? E aí a gente segue para o próximo destino, né? Que é a cidade de vocês, Málaga. Né? Uma cidade assim que eu adorei, achei assim alegre, vibrante. Eu acho que parece que Málaga passou por uma renovação de uns anos para cá, né? Algumas pessoas me falaram que alguns anos atrás estava um pouco assim decadente, uma cidade mais portuária, não atraía tanto turista. E eu achei assim tudo muito bonito. Essa região do Porto é modernizada realmente, mas assim é uma região alegre, iluminada, com restaurantes, com lojas, o pessoal caminhando num calçadão. Então, assim, eu adorei essa região. Realmente é um lugar que atrai também os locais ou é mais para os turistas? Como é que vocês veem aí essa região nova, renovada? Málaga sempre foi um pouco conhecido como destino de sol e praia, né? Sobretudo nos pueblos, Benalmádena, Torremolinos, Marbella. Então, como você mesmo falou, estão sendo tomadas várias medidas de renovação, né, e colocar em valor o patrimônio histórico local. Então, hoje em dia, Málaga é muito forte culturalmente, tem muitos museus muito importantes, são mais de 40 museus em Málaga. Então, é uma cidade muito cultural, e o porto, né, ele pode falar, porque eu não cheguei a ver o porto antes, era um porto totalmente comercial, né? Até meu bairro, aqui em Welling, que é onde a gente mora, antes era uma zona só industrial. Só que o governo, né, eles levaram para outro lugar a indústria, então ficou, como você falou, ficou Málaga assim, um pouco decadente. Só que ela se reinventou de novo, você fala assim? Se reinventou de novo. Sim. E agora é como ela falou, né, é uma cidade muito cosmopolita, ela tem, assim, eu acho que é uma virtude e um problema. Das outras cidades que você falou, Córdoba, Granada, Sevilha, que depois a gente vai falar,
eles são muito sujos, sabe? Sujo, você fala? Muitos céus. Muitos céus, é isso. Eles são muitos céus. Málaga, como ela está aberta ao mar, ela sempre teve muito turista. Então, é uma cidade muito, como você falou, muito misturada. É uma cidade de todo mundo. Não tem esse sentimento forte de identidade, sabe? Assim, tipo, a gente sabe que é malagueño, gosta de ser malagueño, mas é um povo de mente aberta, né? Que gosta de sair para outros lugares, para conhecer mais pessoas. Eu sempre cresci com gringos. Muito engraçado, eu sempre vi gringos. Minha avó, ela morava em Benalmádena, que é um lugar de costa, e quase todo mundo que morava lá, eles eram gringos. Então, é isso. Eu acho que essa é realmente a essência da cidade, né? Uma coisa que me surpreendeu em Málaga é exatamente isso que vocês estão falando. Ela tem a região portuária, onde chegam os cruzeiros de turismo, né? Ela tem, que foi renovado, até mostrei aqui, Museu Pompidou, que também é novo, bem nessa região aí do Porto. Ela tem a parte, o centro histórico, né? E é cidade de Picasso, né? Tem Museu Picasso, acho que de Antônio Bandeiras, e tem a mistura de culturas, né? Aí tem a muralha da cidade, muralha árabe. Então, assim, olha só o visual. Isso daí é uma vista do Castilho de Gibralfaro, né? Que você sobe, vai lá no alto, aqui aparece o castelo um pouco, e de lá você consegue ver. Isso daí não é um campo de futebol, tá, gente? É a Arena de Touros de Málaga. Também tem uma. De Málaga. E, assim, é uma cidade, eu achei... Tem as praias que são muito bonitas. Enfim, aí tem a Catedral de Málaga. Você ia falar alguma curiosidade sobre ela? Muito parecido, é o que eu falei, tem um arquiteto, eu mesmo, esse Loé também, ela é renascentista, tem também um deambulatório, tem uma portada que ela foi também gótica, porque a primeira ideia foi que ela fosse gótica, né? Mas depois mudaram os planos. E eles chamam ela de La Manquita, né? Que não tem um braço. Então tem muita essa história de que ela não foi construída porque esse dinheiro foi para a guerra de independência dos Estados Unidos e tal, né? Mas não é certo. Realmente você tem que pensar que ela começou a se construir no 1478, eu acho, século XV. Mas ainda não está terminada. Tem que pensar que qualquer construção é um processo muito longo, né? É por isso que tem muitos estilos. E por isso que muitas vezes eles ficaram sem dinheiro e não terminaram de construir a última torre. Agora tem um debate aqui em Málaga, né? Os historiadores da arte temos um debate. Mesmo a gente tem na casa um debate, porque ela acha que tem que permanecer assim, né? Eu acho que tem que ser feita. Então, mas hoje, agora realmente o que precisa é de consertar o teto, né? Mas já depois... Sim. É muito interessante. Eita, o mercado da Taraçana, lindo demais. E pertinho da catedral também tem toda aquela parte ali do Alcaçaba e do Teatro Romano, né? O Alcaçaba é o palácio fortificado dos árabes, que é do século XI. E ele está localizado numa espécie de montanha, né? Ele tem duas entradas, então quem vem muitas vezes entra pela entrada que está do lado do Teatro Romano, que é como se fosse a rota original de como você entra e vai subindo até chegar na parte onde estão os palácios. E tem outra entrada que fica atrás, que é recomendada para pessoas mais idosas ou com problemas físicos, que tem um elevador, então você já sobe diretamente e aí é só descer tranquilamente, né? Então tem muita gente que não sabe disso, né? E tem uma curiosidade bem bacana, porque o Teatro Romano está no pé, bem do lado assim do Alcaçaba, e ele foi descoberto no ano aproximadamente 1950. 51. Então, tem nada, tipo, o século passado. E até então eles não sabiam. Eles tinham um edifício em cima, né, que era a Casa da Cultura, e eles foram fazer uma obra no sótão, né? Sim, é uma coisa dessa, descobriram que tinha. E fazendo essa obra, deram na parte da cávea do teatro, que é aquela parte onde as pessoas sentam, né? Então foi aí que eles descobriram, e até 1992 eles não decidiram demoler a Casa da Cultura. Então eles só descobriram o teatro como um todo em 1992, né? Caramba. E no Alcaçaba tem vários materiais que era do Teatro Romano, e os historiadores e todo mais dizia de onde eles tiraram esse capitel, esse fuste que não tem nada a ver com a arquitetura árabe. E eram anos, tem livros e documentos de perguntas sobre isso, e a resposta estava ali o tempo todo, sabe?
É incrível, né? Essas histórias realmente é o aprendizado que a gente tem, né? Quando estuda os lugares e quando viaja, é muito bacana isso. Aí, para fechar Málaga, eu estou mostrando a praia de La Malagueta, né? Não Que feche é. não. Oi? Não feche não. Tem muita coisa boa para a gente falar e o tempo está correndo. Já temos que Sim, é Nossa, dá. piadinha, é uma piadinha. passa rápido. Mas essa praia, você vê, aí se foi em pleno inverno, eu poderia tranquilamente ter tomado um banho de mar. Acho que devia estar gelado, mas assim, o dia estava tão lindo A água é que muito eu não gelada. entrei na água. É muito É gelada. gelada. Inclusive no verão, não é todo mundo que entra, não. O pessoal do Nordeste, tipo eu, a gente pena para entrar. Tipo, é muito fria. Teve esses dias que a gente foi, tava saindo a notificação no celular que a água fora tava 38 graus e a água tava 14 graus. Então Nossa. tem gente que tem hipotermia, né? Ou entrar na água e sair com a diferença de temperatura. Mas aí na foto que você mostrou da praia, eu acho que tem uma das principais, dá para ver uma das principais características da minha cidade. É o céu quase nunca tem nuvem. É Tá lindíssimo. sempre assim, então pode estar frio, mas você tem sol, tem iluminação, é alegria. As É. pessoas em Málaga sempre estão na rua, sempre, sempre. E faça sol, faça. Inclusive, chuva quase não faz, né? Aqui dizem que só chove mais ou menos entre 30 e 40 dias no ano. É. Então é bem pouco. Eu Dá vi que pra. nessa região da Espanha, que também é chamada de Costa del Sol, né? Toda essa região sul que permeia o mar, né? O mar Mediterrâneo, tem Sim, 300 dias de sol por ano. sim, Então, exatamente. realmente, na média, né, vale muito a pena. E a água do mar, embora gelada, é bem calminha, né? Então, pelo menos tem essa Sim. vantagem. É Dá para boa dar um pela mergulho lá. circulação. Olha, realmente é uma cidade que vale a pena conhecer. Muito bonita, muito E bonita. desde Málaga dá para fazer muitas excursões. Por exemplo, tem Nerja, que Honda. tá bem pertinho de Málaga, né? Tá Uhum. em meia hora no carro você consegue chegar a Nerja, então tá bem próximo. E a praia de Nerja, todo mundo fica em. A água é bem azul, as pessoas ficam muito impressionadas com a água, né? Tem um mirador que você pode ver toda a parte do Mediterrâneo, é um povoado bem pequenininho, como o pessoal conhece, esses pueblos blancos, né? Que Eu são vou mostrar também. povoados. É, tem assim, essa região tem muitos lugares legais que você pode ir, pegar praia, ficar no verão, como também Marbella, né, Frigiliana, enfim, tem muitas opções, eu acho. Sim, Vamos seguir. Frigiliana tá a 8 quilômetros de Nerja. Então tem muita gente que faz a expulsão, né? Frigiliana e Nerja. Nerja tá na parte da praia e Frigiliana tá um pouquinho mais na montanha, E né? meio caminho tá as cavernas de Nérgia, que são lindas demais, bem interessantes. Olha, precisamos correr que falta pouco agora. Pronto, Bora, bora! pronto. Vamos falar de Honda, né? Honda tem a Plaza del Toro também, de touros de Honda, que é uma das mais bonitas e preservadas da Espanha, né? Acho que a cultura da tauromaquia ainda é muito forte aí nessa região, né? Nem vamos entrar em polêmica, tem aqueles que gostam, aqueles que não gostam, Não mas eu adianta acho nada. que eu acho que faz parte da cultura do lugar, né? E se você está visitando, acho que pelo menos você tem que ir entender um pouco dessa cultura, por que que isso existe, por que que é assim. E aí, nessa Praça de Touros de Honda, tem até um museu que fala um pouco, explica a história. Mas, na verdade, Honda, né, o monumento mais icônico é esse daí, né? Que é essa ponte, o El Tajo, né? Que é a Então, fenda, exatamente, que é realmente uma coisa assim incrível, né? Deslumbrante, eu achei, muito bacana. É o Tajo, na verdade, é a fenda, né? Que eles falam, que foi Isso, formada pelo rio. eles chamam essa ponte de a Ponte Nova, porque a antiga ponte, ela caiu, né? Aí, Então, essa foi reconstruída depois. E ela, assim, é um mistério, que o pessoal fala um mistério da engenharia, porque o Tajo é 150 metros, né, de profundidade. Então, como eles construíram isso, as pessoas se é, impressionam muito. E tem uma rota que você pode descer ou caminhando ou de carro, né? Mas muito legal. você pode descer até a parte de baixo e as vistas são impressionantes, assim, para você tirar foto exatamente desse local, né? Então, é, você para tirar foto daí é sensacional a vista. é. E em Honda foram gravadas muitos filmes, novelas, né? Teve até uma novela brasileira
Oi. que a gente até se surpreende, a gente, o que Honda tá fazendo aí no Brasil, né? Que parece que era Deus Salve o Rei, que onde eles usaram a vista de Nerja, né? Como se fosse o reinado, né? Da novela. É muito interessante também porque as casas foram construídas assim, penduradas no penhasco, né? Então dá uma sensação, uma certa agonia de ver aquilo, mas é muito interessante. Realmente, eu acho que vale muito a pena a visita à Ronda. Ele, inclusive, é considerado o início da Rota dos Pueblos Blancos, né? Que é essa Exatamente. rota famosa na Espanha e aqui tem vistas noturnas também. Ele fica todo iluminado, é muito bacana, assim. Eu E realmente... desde Honda, você pode visitar também ou tanto o Caminito del Rey, que pode fazer tanto desde Málaga, né? Que até falaram aí, Pedro falou Caminito del Rey. Pode fazer tanto desde Málaga ou desde Honda. Tem gente que, dependendo de se vai fazer noite em Honda, tem gente que prefere fazer desde Honda, ou se não, se vai fazer noite em Málaga, pode fazer perfeitamente. Tem um trem que vai para lá, né? Essas fotos do Caminito, eu estou mostrando rapidamente, ele era um antigo caminho que foi feito para a construção, acho que de uma barragem, né? E o rei passou por lá para inaugurar e teve essa descrição. Mas ele ficou Tu abandonado. sabe essa história? Sim, não? Sim, eles é um desfiladeiro, elas paredes do desfiladeiro construíram esse passo, né, que era inicialmente para os operários, né, que trabalhavam na hidroelétrica que tinha lá. Mas morria muita gente, muita gente morria porque não tinha proteção. Da antiga via do trem, como se fala, Via do trem. Via do trem. Então, em 1921, eu lembro que foi essa data, o rei Alfonso XIII ele foi para inaugurar os pantanos, né? Dos Guadaorça e o Guadateba, eu acho. Então, ele tinha que passar pela ponte, né? Pela ponte, não, pelo caminho. Só que ninguém sabe se ele passou ou simplesmente ficou perto. Só que já nesse momento chamam do caminho do rei. Mas ninguém sabe. Eu estou aqui procurando, mas ninguém sabe realmente. Mas depois de um período abandonado, eles refizeram, né, o caminho todo, botaram novas estruturas. E é um passeio que eu achei que vale bastante a pena. Eu acho que tem que ser bem organizado, exige uma logística, porque também tem que comprar com antecedência. Também tem que comprar com antecedência, porque são um número limitado de pessoas por hora, né? Você vai com um guia, ele vai explicando algumas coisas. Não, você não tem que levar um pequeno farnel, não pode levar nada muito grande, não tem banheiro no caminho. Você fica aí, eu não lembro exatamente, 2 a 3 horas, acho que de caminhada, mas é tranquilo, não é nada muito extenuante. Só que tem que ter uma programação, porque ele é one way. Então, você entra por um lugar e sai pelo outro, ele não é circular. Então, aí você tem que deixar o carro na entrada ou na saída e depois pegar um transporte para fazer o caminho. Eu até expliquei tudo lá no meu perfil, mas é um passeio assim muito, muito bacana, realmente. Tem paisagens lindíssimas e é muito interessante. Aí, bem, próximo final aqui do nosso roteiro pela Andaluzia é Sevilha, né? Que eu acho que é a cereja do bolo, lugar maravilhoso. Mas no caminho de Ronda para Sevilha, eu passei pelos Pueblos Blancos, vou mostrar rapidamente. São várias cidadezinhas, todas na cor branca, né? E para proteger do calor, não é isso? Exato. Então, essa daí é a Setenil de las Bodegas, que ela foi construída toda numa rocha, muito interessante. Todas as casas são embutidas na rocha, que acho que também é para proteger do calor também. É branca pelo calor, e estudei também que era porque, assim, tipo, ele era bom para como desinfetar, sabe? Era também por motivo de saúde, não só pelo calor. Ah, interessante. Então, essa Setenil de las Bodegas eu passei em 3. Foi essa, depois passei em Grazalema, que também é toda, tá vendo? Toda branquinha, e tem a Serra de la Grazalema, acho que são 3 serras ali naquela região, que tem umas vistas bem bonitas também, né? Que são a vista da estrada. Isso tudo indo em direção a Sevilha. É, né? Que na realidade não existe assim uma rota de los Pueblos Blancos oficial, né? Tem gente... Você pode ir parando onde você quiser, então tem pessoas que dizem, inclusive, que começa em Ronda e termina em Cádiz, outros dizem que não, que termina em Sevilha, então tem toda uma discussão aí. Então a rota é você mais ou menos que faz, né? Que cria, São
se não me engano, acho que são 19 pueblos blancos ali. Aí você pode passar lá um dia, como eu passei, você pode passar uma semana, se quiser, você pode ir até Gibraltar, né? Pode ir até o Marrocos e voltar, enfim. Tem várias possibilidades de passeio, né? E aí a gente finalmente chega em Sevilha, né? Que Torre del Oro. é mais uma cidade maravilhosa aí da região da Andaluzia, mais perto de Portugal. Tem muita gente que conjuga com Portugal, né? Porque fica bem próximo. Esse daí é a Torre del Oro, né? Que é na parte do Rio. É muito interessante porque é uma torre albarrama, né? A Albarrama se chama quando, assim, é como uma torre de fortificação. Ela está perto do rio porque tem umas cadeias, como é o nome? Cadeia? Cadê umas correntes? Umas correntes que estavam desse lado e do outro lado. Então, quando chegava um inimigo pelo rio Guadalquivir, eles colocavam e quebravam os barcos. É muito, muito interessante. Ela é eu acho que é de 1921. É bem interessante. A maestrança. Então, Sevilha tem 3 monumentos que são patrimônio histórico pela Unesco, né? Um deles é a Palácio de Toros de Sevilha, que eu acho que é uma das mais famosas aí da Espanha também, né? E é muito bonita, assim. Eu achei bem interessante a visita a ela. Novamente, sem entrar em polêmicas, mas eu acho que tem um museu, né? Você conhece as instalações. E eu não sei quando é que é a época das touradas aí. Em verão. É no verão, né? Normalmente não, assim, tipo, quando tem um feriado, é quando começa, tipo, o feriado, aí é a Feria de Abril. Então, é quando começa, tem um feriado, que o povo sai, come, dança e tal, e no mesmo momento, eles chamam de a Feira de Abril, né? A de Sevilha em abril e a de Málaga seria agora mesmo em agosto, né? Então, é uma festa muito típica, onde eles colocam vários quiosquezinhos, que eles chamam de casetas, e aí você vê danças típicas do lugar, tem comidas. A de Sevilha, normalmente, as casetas, a maioria são privadas, então você tem que pagar para entrar, né? As de Málaga são todas grátis, né? Acontece que eles controlam o aforo, né? Desde sempre controlavam as pessoas que entravam e saíam para não ficar muito tumultuado. E é uma festa muito interessante de se ver, porque acontece durante todo o dia, começa de manhã e durante uma semana inteira não termina praticamente. E durante o dia bem cultural. Flamengo, tem dança de cavalo andaluz, é bem interessante. Eu acho assim, aí voltando aqui a Sevilha, eu vejo que Sevilha é um resumo, né? De da Espanha e da Andaluzia como um todo. Tem todas aquelas coisas mais típicas, as comidas, vocês já falaram das tapas, né? Que são muito comuns e famosas, mas também tem todo o resto, né? Tem as sopas, né? Tem gazpacho, né? Que é bem típico, que é uma bebida que é como um creme de verdura líquido que você bebe, e tem o salmorejo, que é bem parecido, só que é já como uma sopa, é um prato. A partir disso tem berinjela frita com mel, tem as croquetas, tem uma infinidade de gastronomia típica da região, né? Sevilha é uma das cidades mais rica, porque você tem que pensar que o Rio Guadalquivir, quando chegavam das Américas, com todos os minerais e tudo, ele entrava pelo Rio Guadalquivir. Então, ele parava aí, para não fazer todo o trajeto desde o sul até Madrid, que era a capital. Então, ficava mais perto. Então, foi uma cidade que se enriqueceu. Quase ninguém sabe que de Sevilha tem artistas tão interessantes como Velázquez ou Murilo. Tem muita pessoa que acha que eles são de Madrid, que ele é de Madrid. Mas é muito interessante, por isso que é uma cidade bem rica. Até hoje, é a capital da Andaluzia. E eu achei Sevilha, assim, uma cidade vibrante, muita gente na rua, uma alegria. Imagino que no verão seja muito quente, dizem, porque não tem praia, né? Mas, assim, eu achei a cidade fantástica. Eu achei muito alegre, eu achei um clima, uma energia muito boa nessa cidade. Essa vista daí é da Catedral de Sevilha, que é um dos monumentos também mais bonitos, só que, por acaso, eu não tenho foto da catedral por fora, porque também ela é tão grande que é até difícil. É a terceira maior catedral do mundo e a maior catedral gótica do mundo. É assim, ela é impressionante, porque ela aconteceu como uma mesquita de Córdoba, né? Ela foi uma mesquita, então, como ela é uma catedral gótica, tem essa peculiaridade, porque normalmente as catedrais góticas, elas são estreitas, né? Tem normalmente 3 naves.
e são bem altas. E no caso da de Sevilha, como eles aproveitaram a forma da mesquita, que é quadrada, então eles têm 2 naves mais, são 5 naves, e eles conservaram também o pátio, né, que é bem interessante. E também a Giralda, o principal atrativo da capital é a Giralda, né? Que é a torre campanário, que ela, a 2/3 partes dela pertence à antiga Mesquita Alhama. A Mesquita Alhama era a mesquita dos viernes, onde tudo, como eu já falei, né? De sexta-feira, onde todos tinham que ir. Então era a mais importante da cidade. E então ela tem uma decoração bem legal. Tem um pano de cerca, tem os vãos que são assim, como é? Não lembro do nome. Se quiser, fala em espanhol, eu te digo. Eita, não, arremessados. Tem uns vãos arremessados, que são os vãos, são umas janelinhas, que em meio tem ele fica partido em 2, e em meio tem uma pequena coluna ou pilastra, bem interessante, é muito legal. Imagina, ela foi feita no século, eu acho que século XII, tem quase 80 metros, e é uma obra de engenharia fantástica, ainda está em pé. Mesmo assim que teve um terremoto, que tinha uma bolinha e caiu, agora já foi reconstruída na época renascentista. Mas só de pensar que tem 80 metros, né, que ela não foi nunca caída, é incrível. É incrível. Você mostrou aí também as setas de Sevilha, né, que é com essa estrutura de madeira, que setas é cogumelos, né? Isso. Então ele funciona como um mirador, né? Tem um museu arqueológico no subterrâneo e tem umas fotos incríveis, assim, a vista daí é incrível, né? Não, é muito bonito. Você pegar no pôr do sol, como são essas fotos aqui, realmente, e dali você tem um panorama da cidade toda mesmo. Você vê a catedral de longe. Vale a pena a visita aí, eu acho. Realmente é bem legal. Aqui eu botei umas fotos de Sevilha. Eu estive em Sevilha já na primeira semana do ano. Olha só a quantidade de gente na rua, né? É um movimento assim incrível. E aí a gente vem aqui para, enfim, mais um lugar que também é patrimônio da Unesco em Sevilha, que é o Alcázar de Sevilha. É um palácio que me surpreendeu. Eu, assim, achei ele tão bonito quanto a Alhambra. Não esperava, mas eu achei belíssimo também. E é um dos palácios mais antigos da Europa que ainda está em uso, né? Porque a família real continua utilizando ele, né? Tem muita gente que não sabe, que pensa que é só um museu, mas não, a família real utiliza ele para festividades, instâncias, às vezes eles vão passar um fim de semana ou para convidados especiais. Então, eles continuam utilizando, né? É muito bonito. E tem jardins muito lindos também, né? É um passeio que também você vai ficar lá meio-dia, praticamente, porque vale a pena. Estamos aqui já chegando ao fim da nossa live, faltam 3 minutos. Vou mostrar aqui mais um lugar maravilhoso em Sevilha que eu acho que vale a pena conhecer. Praça Espanha. A Piazza de Espanha, Praça de Espanha. Praça de Espanha. É lindíssima também. Foi construída para um evento, não foi isso? Sim, ela fica no Parque Maria Luísa, né? E eles têm também aí perto, nesse parque, tem uma antiga fábrica de tabaco, onde é a universidade. E aí eles gravaram vários filmes, tipo Star Wars, Game of Thrones, tem várias cenas aí. E essas pontes representam que eram os 4 reinos de Espanha, e tem uma parte circular que tem todas as principais cidades da Espanha, né? Então, o pessoal gosta de ir procurar, né? Por exemplo, Barcelona, Madrid, as cidades assim favoritas, para tirar uma foto nas cidades, né? Ela tem essa parte em azulejaria, tem esse laguinho, né? Que as pessoas podem alugar um barco, meus filhos andaram. É agradabilíssimo. Você pode ficar lá um tempão também vendo as pessoas na rua. Realmente é um passeio que vale a pena. Sevilha é um lugar que você pode também passar vários dias, que tem coisa para fazer. É muito Teve alguém que perguntou aí, que eu quis deixar para o final, quantos dias passar em Andalucia, perguntaram, né? Então, se for fazer pelo menos 4 cidades, 3, vai aí pelo menos uns 10 dias, aproximadamente, né? Para você ter tempo de ficar. Córdoba, você pode ficar um dia ou 2. Sevilha, 2 ou 3. Málaga, se for fazer os bate e volta, 3 ou 4 dias. Granada merece 2 dias também, né? Então, se for fazer os pueblos blancos também, depende aí já da quantidade de pueblos que vocês quiserem ver, né? Então, uns 10 dias mínimo aí dá para visitar a região.
E se for passar o verão, vale a pena dedicar um período na praia, porque tem praias excelentes, com mar super tranquilo. Mas olha, faltam 30 segundos. Eu quero agradecer muito vocês terem aceito o meu convite. Foi maravilhosa essa conversa. Obrigada a todo mundo que entrou. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar para André ou para a gente, que a gente responde no maior prazer. Exatamente. Muito Programa obrigada. para conhecer a Andaluzia, porque realmente é uma região maravilhosa, que vale muito a pena. Você vai sair encantado com tanta cultura, com tanta coisa diferente, com tanta arte, com tudo. Vale muito a pena. Eu espero que em breve a gente possa se conhecer